Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 18ª aula do CAUNI, uma aula que vai tratar de genética populações com ênfase em exercícios. Nós vamos realizar alguns exercícios de concursos e, enquanto fazemos os exercícios, vamos ver alguns conceitos, rever conceitos de genética de populações. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do terceiro ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e vou trabalhar com vocês hoje. Questão 1, IFPE 2016. A anemia falciforme é uma doença hereditária que, diante de certas condições, altera a forma dos glóbulos vermelhos, os quais se tornam parecidos com uma foice. A doença originou-se na África e foi trazida às Américas pela imigração forçada de escravos. No Brasil, distribui-se heterogeneamente, sendo mais frequente onde a proporção de antepassados negros é maior. Além de estar presente na África e na América, é hoje encontrada em toda a Europa e em grandes regiões da Ásia. No Brasil, a doença é predominantemente entre negros e pardos, também ocorrendo entre brancos. No sudeste do Brasil, a equivalência média de heterozigotos portadores é de 2%. O valor sobe de 6 a 10% entre negros. Estima-se o nascimento de 700 a 1.000 novos casos anuais de doença falciforme, sendo um problema de saúde pública no Brasil. Com relação à genética da anemia falciforme na população do Brasil, podemos afirmar que, então, quando a gente pega uma questão dessa, a gente vê que é um texto longo, que mais explica a doença do que nos traz alguns dados importantes. Mas alguns são necessários a gente rever. Então, o primeiro aqui, ele diz que a anemia falciforme é uma doença hereditária. Então, mostra a função da hereditariedade, que ela é geneticamente determinada. Ou seja, pais que possuem genes passam esses genes para os filhos. Posteriormente, ele fala aqui, da questão dos africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil e que aí isso aí se dissipou pela população e tal. Mas o que vem de interessante é aqui, ó. A média de heterozigotos portadores é de 2%. O valor sobe para cerca de 6 a 10% entre negros. Antes, tudo que ele fala aqui, que foi para a América, foi para a Ásia, hoje está não sei onde, isso aqui não nos traz nada de importância. Depois, ele fala o seguinte, que eu tenho de 700 a 1.000 novos casos da doença, e com relação à genética da anemia falciforme na população do Brasil, pode-se afirmar que. Então, quando ele está falando aqui da população, ele não está tratando apenas da transmissão de um indivíduo para outro. Ele está tratando de um problema da população do Brasil. Então, eu tenho que me ligar que agora o meu problema vai ser de genética de populações. Bom, antes da gente resolver a questão em si, eu trouxe esta imagem aqui, que foi retirada de @veste_mapa-mental, aonde a gente vai discutir alguns fundamentos de genética de populações, para vocês recapitularem os conteúdos teóricos que foram explicados, tá? Então, o que é a genética de população? Quando a gente estudou aquela genética mendeliana, a nossa preocupação era de como um gene ele era passado de uma geração para outra. Lembram? A gente estudava as ervilhas que produziam as sementes amarelas, as ervilhas que produziam as sementes verdes, o cruzamento de uma amarela com uma verde, a amarela heterozigota, o que aconteceria se aquele gene passaria para os filhotes, qual a proporção e assim sucessivamente. No caso da genética de populações, eu vou usar cálculos matemáticos e eu vou estudar a distribuição da composição genética entre populações. Então, eu vou estudar uma população ou mais que uma população e como ocorre essa composição genética. Vejam, eu não estou mais preocupada com como um gene vai passar do pai para o filho, do filho para o neto, qual é a probabilidade do neto ou do bisneto ter aquele gene. No caso aqui, eu vou ver entre os indivíduos que compõem uma população, qual é essa composição genética? Quantos por cento da população tem o gene azão? Quantos por cento tem o gene azinho? Qual é a probabilidade de nascer indivíduos heterozigotos? E assim sucessivamente.
Eu vou me preocupar no caso familiar quando, para eu chegar a uma conclusão familiar, eu preciso de dados teóricos da população na qual aquela família está inserida. Mais para frente, nós vamos fazer um exercício que vai tratar deste ponto, tá? Quando eu falo em influências na minha genética de população, eu tenho que pensar o seguinte. Darwin já postulava que eu tenho variações entre indivíduos. O que geram essas variações entre indivíduos? Darwin não sabia, porque enquanto Darwin estava vivo, ele não conhecia mutação, não conhecia crossing over, não conhecia mitose, meiose, nada disso. Então, ele não sabia como surgiam essas variações na população. Mas existem muitos fatores que podem variar a composição genética de uma população. Quais são esses fatores? Então, eu tenho aqui, ó. O tamanho da população pode influenciar? Pode. Imagine que eu tenho uma população muito pequena. Então, se eu tenho uma população muito pequena, a chance de indivíduos geneticamente próximos cruzarem entre si é uma chance alta. Isso vai fazer com que eu tenha maiores chances de problemas naquela população. Vocês devem lembrar que nós falamos isso, né? De parentes próximos cruzando, então a chance maior de aparecerem genes deletérios. Se eu tenho uma população grande, então a chance de eu ter cruzamento entre indivíduos geneticamente aparentados é uma chance menor. A mutação, então, ocorrem mutações normalmente no nosso material genético. Essas mutações elas podem ser corrigidas, porque eu tenho mecanismos de reparo no meu material genético, ou essas mutações podem passar. Quando essas mutações passam, elas podem ser mutações que tragam vantagens adaptativas ou que tragam desvantagens. O que eu espero? Que a seleção natural, que está logo aqui, ó, haja sobre essas mutações de que forma? Selecionando indivíduos que têm uma vantagem adaptativa. Então, as mutações ocorrem. Se elas trouxerem desvantagem, eu espero que pela seleção natural os indivíduos sejam eliminados da população. E se elas trouxerem vantagens, também pela seleção natural, esses indivíduos devem viver mais tempo. Se eles vivem mais tempo, eles deixam mais filhotes. Então, aquela mutação acaba se espalhando pela população. A deriva genética ocorre quando eu tenho problemas ou condições ambientais que vão causar efeitos na minha população. Nós vamos falar de deriva já aqui embaixo, tá? Diversidade ambiental, um ambiente mais diverso ou menos diverso influencia na minha população. A migração, então, chegada de indivíduos ou saída de indivíduos vai afetar a diversidade genética da minha população. Imagina, então, a chegada de um novo indivíduo vai trazer genes que provavelmente não estavam presentes ali naquela população ou estavam em menor quantidade, né? Os padrões de acasalamento. Eu posso ter acasalamentos aleatórios ou não aleatórios. Então, imaginem que eu não tenha nenhum padrão de seleção sexual. Um indivíduo simplesmente encontra outro e cruza. Isso aí seria um padrão aleatório. Quando ele é não aleatório, significa que eu tenho mecanismos de seleção sexual. Nós já conversamos sobre seleção sexual numa outra aula mais para trás, né? Mas fêmeas procuram em machos características que demonstrem que ele tem condições de gerar filhotes que sejam, então, geneticamente superiores, filhotes que sobrevivam, porque ela vai ter um alto investimento naqueles filhotes, tá? Então, tudo isso aqui gera influências na diversidade da minha população, tá? Quando eu penso nessa variação, eu posso pensar no oposto, uma população onde eu não tenha essas influências. Nesse caso, nós vamos ter o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Hardy e Weinberg foram cientistas que propuseram mecanismos pelos quais uma população estaria em equilíbrio, tá? Então, genótipos de geração após geração, a população se reproduziria aleatoriamente e eu não teria esses fatores influenciando aqui, e aí essa minha população estaria em equilíbrio. A gente pode pensar que essa população de Hardy-Weinberg, ela é uma população teórica, né? Qual é a chance de eu ter uma população onde não ocorre seleção natural, aonde ninguém entra e ninguém sai, não ocorre migração, os cruzamentos são completamente aleatórios, sem nenhum padrão de seleção sexual, não ocorre mutação? Veja, é muito complicado.
Mas esse meu postulado teórico serve para que eu possa comparar com as populações reais e poder ter padrões que promovam modelos para eu estudar aquela minha população, tá? E a deriva, que eu fiquei de explicar aqui mais para frente, é o quê? Quando eu tenho uma flutuação aleatória da transferência de genes. Então, de uma geração para outra, eu vou ter uma alteração. Essa alteração ela pode ocorrer por quê? Condições adversas, tá? Então, pode ser no ambiente ocorrer um gargalo ou uma separação geográfica, ou eu tenho um subconjunto, eu tenho uma mudança de nicho, algo que vai fazer com que eu tenha uma alteração na transferência de alelos de uma geração para outra. Vamos pensar, novamente, eu já usei esse exemplo, no caso do meteoro que caiu e matou os dinossauros. Então, veja, os dinossauros estavam completamente adaptados, vivendo bem, e de repente, pum, sumiram todos. E isso abriu caminho para que as populações de mamíferos fizessem, então, a sua radiação adaptativa. Voltando, então, ao nosso exercício, com relação à genética da anemia falciforme na população do Brasil, podemos afirmar que, letra A emigração é o único fator evolutivo que pode alterar o equilíbrio gênico. Olha só, quando a gente está falando em equilíbrio gênico, equilíbrio do material genético, dos genes, a gente está falando do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Naquele modelo, eu tinha vários fatores evolutivos e não um único, né? Eu tenho a emigração, a imigração, tem mutação, seleção natural, tamanho da população, cruzamentos preferenciais. Então, tudo isso afeta o equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá? Então, eu não tenho um único fator, eu tenho vários fatores que afetam este equilíbrio. Na letra B, a mutação sempre mantém constante o equilíbrio gênico, sem a anemia falciforme. Vejam, a mutação sempre mantém constante o equilíbrio? Não. A mutação, ela é um fator de variabilidade gênica. Tanto mutação quanto emigração, imigração, deriva, seleção sexual, tamanho da população. Então, vejam, são vários fatores que eu tenho aqui que são importantes e que afetam o equilíbrio gênico. Letra C. Casais heterozigotos nunca poderiam ter uma prole homozigota recessiva. Nunca? Não, né? Nós já vimos que um indivíduo heterozigoto para um par de genes, azão, azinho, cruzado com outro azão, azinho, podem ter filhotes azão, 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 azinho e azinho, azinho, ou seja, o homozigoto recessivo pode nascer deste cruzamento. Letra D. A imigração não representa um fator evolutivo e mantém o equilíbrio gênico. Ó, vocês estão vendo que a letra A e a letra D estão muito, muito parecidos, mudando aqui a emigração e imigração, né? Saída, chegada de indivíduos. Os dois fatores afetam o equilíbrio evolutivo, tá? Por quê? Se eu tenho saída de indivíduos, indivíduos estão levando padrões genéticos embora daquela população. Se eu tenho chegada de indivíduos, eu vou ter chegada de material genético que não estava ali circulando entre a população, né? Os fatores que alteram o equilíbrio, eu já falei um monte de vezes, vou repetir, vocês vão sonhar com isso hoje, né? Mutação, seleção natural, deriva, tamanho da população, cruzamento preferencial, tudo isso afeta, então, o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, a letra E, a migração, a mutação e a seleção natural afetam o equilíbrio gênico. Afetam. Professora, isso aí não estaria errado, porque tem mais fatores, né? O tamanho da população, a deriva. Ele não falou que são apenas esses três, né? Ele deu 3 exemplos e diz que esses 3 afetam o equilíbrio gênico. Questão 2, Univag 2014. Em uma população em equilíbrio gênico, apresenta 980 indivíduos com genótipo azão-azão, 840 indivíduos com genótipo azão-azinho e 180 indivíduos com genótipo azinho-azinho. É correto afirmar que, nessa população, a frequência dos alelos azão e azinho será, respectivamente, de... Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que saber o tamanho dessa minha população. E como que eu faço? Somos indivíduos. Então, eu tenho aqui, ó, 980 indivíduos azão-azão, estão aqui. 840 indivíduos azão-azinho, aqui. E 180 indivíduos azinho-azinho, estão aqui. A hora que eu faço essa soma, eu descubro que a minha população tem 2.000 indivíduos. Bom,
Se a minha população tem 2.000 indivíduos, então eu tenho um total de 4.000 alelos. Vejam, cada indivíduo vai ganhar um alelo do pai e outro da mãe. Então, cada um indivíduo eu tenho 2 alelos. Se cada um indivíduo tem 2 alelos, para 2.000 indivíduos, 4.000 alelos, tá? É só a gente olhar aqui, ó. Os indivíduos azão têm 2 alelos azão. Um alelo azão, outro alelo azão. Os indivíduos heterozigotos têm um alelo azão e um alelo azinho. Os indivíduos homozigotos recessivos, um alelo azinho e outro alelo azinho. Então, vejam, cada indivíduo tem 2 alelos. Então, há um total de 4.000 alelos nessa minha população. Então, olha aqui, ó, 980 indivíduos azão. Se cada indivíduo tem 2 alelos azão, então o total de alelos azão para esses indivíduos aqui são 1960. O que eu fiz? Simplesmente multipliquei o número de indivíduos por 2 para saber quantos alelos os indivíduos azão têm. Vou ver os heterozigotos. Então, eu tenho 840 indivíduos heterozigotos. Cada indivíduo possui um alelo azão e um alelo azinho. Agora, presta atenção. Eu não posso multiplicar por 2. Por quê? Porque eu não tenho 2 alelos iguais. Eu tenho um alelo azão e um alelo azinho. Se eu tenho 840 indivíduos e cada indivíduo tem 2 alelos, sendo um azão e um azinho, então, nessa minha população, teremos 840 alelos azão e 840 azinho. E eu vou pegar por último ali os 180 indivíduos azinho. Então, cada indivíduo 2 alelos. Então, nesse caso, os 2 são iguais. Esse indivíduo é homozigoto recessivo, então vou multiplicar por 2. Eu tenho 180 indivíduos, multiplicado por 2, eu tenho 360 alelos azinho, tá? A pergunta aqui é a frequência dos alelos azão e azinho na população. Então, vamos olhar como é que eu vou calcular isso. Aqui eu tenho as alternativas, tá? Então, A, 49% e 9%, B, 75% e 25%, C, 60% e 30%, D, 70% e 30%, E, 0,7% e 0,3%. Vou pegar os dados que eu já calculei lá no slide anterior. Então, aqui, ó, total de alelos azão. 1960, que são os alelos azão encontrados nos indivíduos homozigotos dominantes, mais 840. De onde vieram esses 840? Dos indivíduos heterozigotos. Então, eu vou ter um total de alelos azão de 2.800. Total de alelos azinho, 840, que são os dos heterozigotos, tá? Mais 360, que são daqueles indivíduos homozigotos recessivos azinho. A hora que eu somo, eu tenho 1.200. Então, vejam, para eu saber o total de alelos azão, eu tenho que considerar os indivíduos que são homozigotos dominantes e os alelos presentes nos heterozigotos. Esses heterozigotos têm um alelo azão e um azinho. Para eu saber o azinho, eu vou usar os indivíduos homozigotos recessivos, os alelos que eles têm, e eu tenho que somar nos heterozigotos, já que eles têm um azão e um azinho, eu tenho que somar aqui os azinhos. Perfeito? Muito bem. Qual é o meu próximo passo? Calcular a frequência do alelo. Então, o alelo azão eu tenho 2.800, que eu já calculei aqui, dividido por 4.000. Professor, o que é esse 4.000 mesmo? O total de alelos da minha população. Lembra? A minha população tinha 2.000 indivíduos, cada indivíduo 2 alelos, 4.000 alelos. Isso vai dar 0,7 ou 70%. A frequência do azinho, eu vou pegar aqui os 1.200, dividir pelo total de alelos, né? Que são 4.000, então 0,3 ou 30%. Muito bem, como é que eu vou responder aqui? Eu tenho que olhar a pergunta. É correto afirmar que nessa população a frequência de alelos azão e azinho será respectivamente. Então, ele quer primeiro o azão e depois o azinho. A única alternativa que tem aqui nesse respectivamente é a letra D, 70% e 30%. Professora, por que a letra A está errada? Porque a letra A ele misturou porcentagem com numeração decimal, tá? Então, vejam, se ele não tivesse colocado os porcento aqui, essa aqui estaria certa, né? 0,7 e 0,3. Mas ele colocou 0,7% e 3%, não é isso. É 70% ou 30% da minha população.
Questão 3, FPS 2013. Então, a capacidade de enrolar a língua em forma de U, mostrado abaixo. Então, isso aqui, ó, quando a pessoa tem essa capacidade de fazer a língua enroladinha assim, é controlada por um gene com 2 alelos. Pessoas com tal característica são homozigotas dominantes ou heterozigotas, enquanto as pessoas que não apresentam são homozigotas recessivas. Do ponto de vista evolutivo, considere uma população de 3.900 pessoas em equilíbrio de Hardy-Weinberg, sendo 3.276 tinham a capacidade de enrolar a língua. Qual é a frequência do alelo dominante e do alelo recessivo, respectivamente? Bom, vamos ver aqui os dados importantes desse exercício. Ele fala aqui o seguinte, que pessoas com a característica, ou seja, que são capazes de enrolar a língua, são homozigotas dominantes ou heterozigotas. Então, eu sei que essa característica é dada por um gene dominante, porque ele se manifesta em dose dupla, né, as pessoas homozigotas dominantes, ou em dose única, heterozigotos. E depois ele chama atenção que as homozigotas recessivas são as que não apresentam a característica. E aí vem que, do ponto de vista evolutivo, uma população de 3.900 indivíduos, então o total da minha população, o número de indivíduos total presente nessa população é 3.900. E ele chama atenção que está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Nesse caso, nós estamos tratando, então, de uma população teórica, onde não vou considerar mutação, nem seleção sexual, nem seleção natural, o tamanho da população deriva, eu não vou pegar nenhum daqueles fatores que causam o desequilíbrio na população. Tá? E aqui ele me chama a atenção de que 3.276 tinham a capacidade de enrolar a língua. Então, eu tenho 3.276 que tem pelo menos um gene dominante. Podem ser homozigotas ou heterozigotas. E aí ele vai me perguntar, então, qual é a frequência do alelo dominante e do alelo recessivo, respectivamente. De novo, aqui eu botei a pergunta. Qual é a frequência do alelo dominante e do alelo recessivo, respectivamente? Aqui eu tenho as alternativas. A, 1 e 0, B, 0,7 e 0,3, C, 0,6 e 0,4, D, 0,5 e 0,5, E, 0,8 e 0,2. Vamos ver aqui como é que eu vou realizar, então, esse exercício. Se a população tem 3.900 pessoas e 3.276 tinham a capacidade de enrolar a língua, então eu sei que dentro dessa minha população de 3.900, 3.276 ou são homozigotos dominantes ou são heterozigotos. Então, por enquanto, eu não consigo ainda determinar o número de pessoas aqui que são homozigotos ou heterozigotos. Mas, se eu reduzir aqui 3.900 menos 3.276, eu vou descobrir que eu tenho 624 pessoas que não têm essa capacidade. Se essas 624 pessoas não têm essa capacidade, significa que essas pessoas são homozigotas recessivas, azinho, azinho. Bom, essa fórmula aqui, alunos, vocês têm que guardar no fundo da mente de vocês, tá? P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é igual a 1. O que essa fórmula aqui me representa? O P ao quadrado, ele me mostra, então, os homozigotos dominantes. 2PQ, ela vai me mostrar, então, os heterozigotos. E o Q ao quadrado vai me mostrar, então, os homozigotos recessivos. Vejam, se eu tenho aqui os homozigotos dominantes, os heterozigotos e os homozigotos recessivos, eu tenho o total da minha população, que vai ser igual a 1, que é o 100%. Além disso, eu vou lembrar que o gene dominante mais o gene recessivo vão ser iguais a 1. Então, eu tenho aqui ó, a frequência do meu gene dominante, representado por P. P ao quadrado é o azão, lembrando que os indivíduos têm 2 genes, tá? O Q vai ser a frequência do azinho, então, meu Q ao quadrado, azinho, azinho, lembrando, então, dos indivíduos homozigotos recessivos, tem 2 genes, igual a 1, ou seja,
Se eu tenho a frequência dos genes dominantes e a frequência dos genes recessivos, eu tenho aqui o total de genes da minha população, que é o 100% ou 1. A frequência dos indivíduos azinho na população, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os indivíduos que são homozigotos azinho e vou dividir pelo total de indivíduos da minha população. Então, eu sei que na minha população a frequência de indivíduos azinho é 0,16 ou 16%, certo? Se eu pego aqui, então, que Q ao quadrado é igual a 16, ó, porque aqui eu tenho a frequência dos homozigotos recessivos, então eu sei que eu tiro a raiz quadrada, o Q vai ser 0,4, certo? Então, se o Q é 0,4, essa frequência aqui do azinho, que representa aqui a letra Q, ela vai ser 0,4. Na hora que eu jogo na fórmula, né, P mais Q igual a 1, se eu tenho que aqui é 4 e o total é 1, então o P, que é a minha frequência do azão, vai ser igual a 0,6. Então, já tenho ali a minha resposta na letra C. Ele pede, respectivamente, o alelo dominante e o alelo recessivo. Então, a frequência do meu alelo dominante 0,6 e a frequência do recessivo 0,4. 4. FCM-SC São Paulo, 2020. Em uma população em equilíbrio gênico, a frequência do alelo azinho é de 60%. No heredograma, Maria, que apresenta o fenótipo recessivo, se casa com Fred, que apresenta o fenótipo dominante. 2 anos depois, ela está grávida. A probabilidade de Maria gerar nessa gestação uma criança com genótipo idêntico ao seu será? Bom, professora, você falou que genética de populações a gente via na população? Sim. Aqui nós vamos olhar uma família que é justamente aquele exemplo que eu falei para vocês, que mais tarde eu voltaria nele, tá? Porque para eu chegar a um resultado aqui, eu preciso saber os dados da população. Então, primeira coisa, vamos analisar aqui o texto e o heredograma que eu tenho aqui para tirar algumas conclusões que são importantes, tá? Então, ele fala o seguinte, a população onde essa família vive está em equilíbrio. Se a população está em equilíbrio, eu tenho que desconsiderar os fatores que afetam esse equilíbrio. Mutação, seleção natural, cruzamentos preferenciais, deriva, tá? Todos aqueles fatores, migrações, tá? Todos esses fatores eu tenho que desconsiderar. E nessa população onde essa família está inserida, a frequência do alelo azinho é de 60%, certo? Então, essa família está nessa população em qual a frequência do alelo azinho é de 60%. Quando aqui falou em população em equilíbrio, eu já dou uma ligada, que vai ser, então, exercício de genética de populações. Maria tem o fenótipo recessivo. A Maria está pintadinha aqui, recessivo. Isso implica, então, que se ela tem o fenótipo recessivo e genes recessivos só se manifestam quando estão em dose dupla, em homozigose, eu sei que a Maria, então, é azinho. O Fred, ele tem o fenótipo dominante. Vejam, ele não disse genótipo, ele não falou dos genes, ele falou do fenótipo. Então, tá pintadinho de branco. Isso significa que o Fred vai ser A traço. Ele pode ser azão, ou pode ser azinho, porque genes dominantes se expressam em homozigose ou também se expressam em heterozigose. E o exercício quer saber o quê? Qual é a probabilidade da Maria gerar uma criança que tem o genótipo igual ao seu? Mas a gente tem um problema, que é o seguinte, cadê os pais do Fred aqui? Não tem. Então, se eu não tenho os pais do Fred, eu não posso nem fazer aquela probabilidade condicionada que vocês lembram lá de quando a gente estudou a genética mendeliana, tá? Se eu não tenho aqui os pais, eu vou ter que tirar esses dados da onde? Da população que está em equilíbrio. Então, eu posso usar aquelas fórmulas, aqueles pressupostos da população de Hardy-Weinberg. E aqui a pergunta, uma criança com genótipo igual ao da mãe. Quer que essa criança seja, então, homozigota recessiva, azinho.
Coloquei aqui para vocês o heredograma de novo, com os genótipos que a gente concluiu ali. E aí vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, primeira coisa, para que essa criança seja azinho, azinho, eu preciso de duas coisas. Que ela receba um azinho da mãe, e aí não tem problema, porque a Maria é azinho, azinho, então ela pode passar esse azinho para o filho. E que o Fred passe um azinho para o filho. E aí nós temos o problema. Cadê os pais do Fred? Não estão aqui. Então, eu vou ter que usar os dados da população. Porque caso o pai do Fred seja homozigoto dominante, azão, azão, então a chance de nascer uma criança homozigota recessiva é zero, tá? O que eu vou fazer então? Para saber se esse Fred aqui tem esse azinho, eu tenho que calcular essa probabilidade. Mas eu não tenho os pais para fazer aquela probabilidade condicionada. Vamos olhar as populações então. Então, vamos lá. A frequência do gene azinho na população é de 60% ou eu posso transformar em 0,6%, porque é a mesma coisa, tá? Só estou trabalhando, em vez de trabalhar com porcentagem, vou trabalhar com decimais. Lembrando daquela fórmula, P mais Q é igual a 1, então significa que se eu tenho a frequência do azinho 0,6, e o resultado é 1, então a frequência do azão será 0,4, tá? Porque 0,6 mais 0,4 é igual a 1. Então, vamos lá. O texto ele vai afirmar que a população está em equilíbrio. Então, a probabilidade de Fred ser heterozigoto é 2pq. Lembram daquela fórmula? P ao quadrado, que é a frequência dos homozigotos dominantes, mais 2pq, que é a frequência dos heterozigotos, tá? Mais Q ao quadrado, que é a frequência dos homozigotos recessivos, é igual a 1. Eu quero saber os heterozigotos, então eu vou pegar aqui o 2pq, que vai me dar a frequência dos heterozigotos. Então, esse 2pq, vou fazer o cálculo, 2 vezes 0,4, que eu achei aqui, vezes 0,6, que já foi dado no problema, eu tenho 0,48. Então, essa é a probabilidade que eu vou usar, a frequência de que Fred seja heterozigoto. Na hora que eu vou fazer o cruzamento do Fred e da Maria, eu ponho aqui os genes da Maria, azinho, azinho, e os genes do Fred, azão, azinho. Vou colocar os genes no meu quadro de Punnett. Fazendo o cruzamento, eu vou ter a probabilidade de 2 indivíduos heterozigotos em 4 e 2 indivíduos homozigotos recessivos em 4. Isso vai me dar uma porcentagem de 50%. Então, a chance de um heterozigoto cruzar com um homozigoto recessivo e nascerem indivíduos homozigotos recessivos é 50%. Professora, e agora, como é que eu vou fazer esse cálculo? Bom, para eu saber a probabilidade de nascer um indivíduo azinho, azinho, eu tenho que levar em consideração dois fatores. O Fred tem que ser heterozigoto, já conversamos sobre isso. Se ele for homozigoto dominante, a chance é 0. E além disso, o cruzamento dele da Maria tem que dar indivíduos homozigotos recessivos. Então, eu tenho que ver a probabilidade do Fred ser heterozigoto, que é 0,48, e multiplico a chance da criança ser homozigota recessiva, que é 50%. Então, a probabilidade de que essa criança gerada por Fred e Maria seja homozigota recessiva, tem o genótipo igual ao da mãe, é 0,24 ou 24%. Ok? Muito bem, crianças, era o que nós tínhamos a tratar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Até logo!